Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito boa tarde. A Central Brasileira de Notícias Entrevista tem o prazer de conversar com o empresário, o senhor Oswaldo Eugênio Schill, que é técnico de rádio e proprietário da empresa Schill, a imagem do som. Meu caro empresário, senhor Oswaldo Eugênio Schill, muito boa tarde e seja muito bem-vindo à CBN Entrevista. Vou lhe dizer uma coisa, é uma honra conversar com o senhor. Boa tarde, professor Aloísio. Boa tarde aos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Estou à disposição para qualquer assunto a meu respeito, tá bom? Muito bem, satisfação é toda nossa e eu tenho certeza que os nossos ouvintes da CBN terão uma bela aula no dia de hoje. Senhor Schill, vamos falar de coisas boas, conhecer um pouco do senhor, da sua família, do seu palmilhar profissional, enfim, o belo legado da família Schill. Oswaldo Eugênio, eu sou o último de 9 irmãos, filhos de Carlos Frederico e dona Otília Susana Schill. Ela era Rockenbach de solteira, né? Então, nasci em União da Vitória, na Praça Coronel Amazonas, onde a gente ficou até os 11 anos. Brincávamos na praça, tudo. Morava num sobrado de meu avô, Pedro Paulo Rockenbach, em frente à praça. Até os 11 anos, a gente viveu nessa Praça Coronel Amazonas, que é o centro de União da Vitória, e para depois, em seguida, seguir estudar fora, entre 11 e 12 anos para Ponta Grossa, 2 anos, depois 2 anos em Azambuja Brusque. Muito bem. Mas os meus pais... Eu quero saber como é que seu pai chegou aqui. Eu tenho que voltar aos meus pais. Perfeito. Meus pais casaram-se em Lajeado, Rio Grande do Sul, né? E vieram para cá com 3 dos irmãos que estão nessa foto aí, os mais antigos, nascidos lá. E o papai veio aqui, ele era viajante, trabalhava para a Antártica e Brahma, essas companhias de cervejaria. Eu tenho até a profissional dele guardada comigo. Né? E a lembrança dele está sempre aqui na estação ferroviária, onde que ele partia de trem para Erechim, onde tinha plantações de cevada. Ele fiscalizava as plantações e mandava sementes para o laboratório aqui. Pois é, nós tínhamos um depósito aqui, né? Existia a Antártica aqui. Então, meu irmão mais velho e meu pai trabalhavam nisso ali. Olha só. Então, a minha mãe, né? O pai era viajante, viajava sempre. Minha mãe era zeladora, diretora na igreja, né? Fazia todos os trabalhos lá, catedral hoje. Se dedicava... Ali na Praça Coronel Amazonas, então, era o centro. Era o centro. Então, a gente morava perto, os padres iam se alimentar lá em casa também, a mamãe cozinhava para padre, para bispo, tudo, sabe? Então, ela criou os 9 filhos, como você pode ver. E ali trabalhando, se dedicando para a igreja. O senhor se emociona e com razão, né? No entanto, é tão verdade essa ligação com a igreja, que o senhor tem um irmão padre, né? Isso. Seu Schill, o nome da sua mãe, por gentileza? Otília Susana. Mas isso me lembra o nome de rua. É o Alameda que sobe a imagem dele. Ah, é? Do Mas que bela homenagem, expressão a gratidão do trabalho que ela exerceu junto hoje à catedral. Então ela ficou perpetuada ali com aquele nome, né? Bom, olha Foi só. muito bonito isso, né? Agora o senhor vai me colocar o nome começando, né? Pela sequência de nascimento dos seus irmãos. Então eu vou apontar o Danilo aqui, que era maestro do coral Regina Celli. Certo. Danilo Schill. Maria de Lourdes Schill Bona, professora. Renata, Erna, Edith e Walter Rude, da marcenaria. Eles eram da marcenaria. Padre Nelson. Certo.
O Nene, tem o uma Nene. tem uma sequência. O Nene vai ficar por então último. aqui o Hugo. Aqui o Hugo. Hugo. E depois o último, que é o Nene, que o cabeça Esse branca. fez o fechamento, encerrou. Somos os 9 da família. Então esse é o loirinho ali, é o seu Oswaldo, né? Então, essa família retrata bem, né? Muito bem. Já todo mundo, e nós com essa idade fomos estudar fora já. Né? Olha só. E o... A fotografia clássica que na época as famílias chegavam no final do ano, se reuniam, iam nos fotógrafos que tínhamos aqui na cidade para fazer o registro da família. Isso aí foi um fato importante. Foi aqui na cidade mesmo? Foi o Foto Miguel. Foto Miguel. Antigo Foto Miguel. Nós temos aqui um trabalho muito bonito, né? A Dona Alice, que a gente sempre fala que é o filho dela ainda está. Foto Arte, Foto Miguel. Família tradicional. Enfim, Foto Real. Isso. Marcaram o Foto Real fez o meu casamento. Fez seu casamento, olha que beleza. Tá bom. Muito bem. Seu Chiu, muito bem, o senhor falou da família, da sua origem, mas eu quero saber da família que o senhor constituiu. O nome da sua esposa e seus filhos, por gentileza. Eu sou casado com Soeleci, veja bem. É um nome único, né? Mas a gente chama de Soeli. Por gentileza, dá uma repetida aí para mim. Soeleci. Soeleci. É um nome diferente, né? Perfeito. Mas a gente simplifica. Soeli, pronto. Soeli, pronto. Dona Soeli. Nós tivemos 4 filhos, 3 um atrás do outro, logo no início do casamento. Marcelo, Luciana e Fernando. Depois, 10 anos, veio o Ronaldo. São 4 filhos. Né? 4 filhos. 4 filhos. E desses 4 filhos nós temos 9 netos. Que beleza. Dos 9, 2 netas, né? 7 rapazes, 7 meninos. E uma bisneta já com 6 anos de idade. Poxa, né? Que bacana. A gente teve a graça de Deus de ter. Com certeza, é uma maneira de dizer de assim. ver os filhos dos filhos de netos. Perfeito, tá? Isso é um privilégio. É uma realização da vida. Com tá certeza. Isso muito aí é a minha família. Tá? Dá para perfeitamente entender, né, a formação da família Chiu, porque o único sobrenome aqui na cidade, Chiu, parte do seu pai e o senhor deu a continuidade. É isso aí. Muito bem. Já que conhecemos a família, nós vamos entrar agora na área da formação educacional. Como é que foi essa formação? Frequentou escolas aqui na cidade, enfim, fora da cidade. O senhor já deu uma pincelada lá que foi para Ponta Grossa. Vamos entender o que foi fazer lá. Mas começa com o primeiro momento. O Externato Santa Terezinha, em União da Vitória. Hoje existe um edifício ali no lugar. Perfeito. Com um elevador panorâmico. Ali dos 7 aos 10 anos a gente estudou ali, né, o primário. As irmãs do Colégio Santos Anjos que ministravam. As mesmas irmãs do Santos Anjos, que eu ia pegar marmita para buscar lá no Santos Anjos e levar para as irmãs almoçarem. Eu ia almoçar em casa. Mas eu fiz isso também com 10 anos de idade. Puxar marmita. O pai, a mãe, a espiritualidade era muito dava forte. Almoço para os padres, e tal. Muito forte, então, né? Esse lance aí é interessante. Desde os 10 anos a gente já esteve ativo, né? Muito bem. Sacristão dos 7 anos em diante. Né? Teve essa... É isso aí. A minha vida começou ali já, certo? Depois a gente seguiu para Ponta Grossa para fazer primeiro e segundo ano do ginásio, seria o caso. Lá no Seminário São José, em Ponta Grossa, em Vila Oficinas. Foi seminarista, então? Seminarista. Quase que a família dá 2 padres para o Brasil, né? Certo. E depois de 2 anos em Ponta Grossa, a gente fez o 3º e 4º ano em Azambuja Brusque, Santa Catarina. Certo? A gente, mais 2 anos? Naquela idade a gente já viajava sozinho, pegava a mala, trem aqui. Para ir a Ponta Grossa dava umas 14 horas de trem. Para ir a Brusque, tinha que pegar o trem e a Jaraguá, pousar em Jaraguá, ir a Brusque, Blumenau e Brusque, sabe? Você veja só como é que a gente já se virava, né? Desde pequeno, assim, né? E foi puxado.
os estudos foram. Lá principalmente, a formação do seminário é espetacular, né? Eu com 15 anos, quando eu saí, não tinha bem 15 anos, eu já estava no 4º ano, já se tinha tanta coisa para estudar, né, que sobrava pouco durante o dia. Talvez 1 hora de folga. Já tinha iniciação no grego, francês, inglês, né, italiano, português, tinha 5. Tem minhas notas ali no boletim. Todas essas línguas a gente já estuda. Com essa idade, meu Deus do céu, né? Era puxado mesmo o estudo. Por isso que a formação, digamos, de um religioso, professores, né? Bons. Padres dedicados, e o objetivo é formar o desenvolvimento intelectual, cultural, com a espiritualidade. O reitor do seminário da Zambuja era Afonso Nils. Ele era monsenhor já, depois se tornou arcebispo de Florianópolis. Eu tinha uma certa amizade com ele, assim, particular, porque a gente já fazia teatro naquele tempo, e ele gostava do Barqueiros do Volca, uma música. Eu já mexia com música naquele tempo. Sim. Fazia os efeitos do teatro, né? Muito bem. Sempre me dediquei assim, para essas coisas de arte, né? A questão, né, do seio familiar, despertando para a questão, digamos, do belo, da poesia, da intelectualidade. Sempre gostei. E Música da espiritualidade. Clássica, exatamente. Meu caro senhor Chiu, a sua formação profissional, a sua experiência, primeiro emprego. Então agora eu estou saindo lá de Brusque para voltar à União da Vitória. Isso que eu quero saber. Na 4ª série não foi reconhecido o meu estudo no seminário. Não foi reconhecido? Aí eu resolvi não continuar, não fazer tudo de novo, que eles exigiam aqui que eu começasse o ginásio tudo de novo. Eu digo, não vou fazer, né? Então, o meu irmão aconselhou que eu estudasse um curso de radiotécnico, Danilo. Né? Perfeito. E eu me animei e fiz o curso por correspondência. Existia Instituto Radiotécnico Monitor, pelo correio, mandavam para mim o material para estudar, eu mandava as respostas, questionários, tudo pronto. Eu fiz um curso rápido de 6 meses para logo em seguida já me colocar no comércio. 6 meses a preparação? Foi rápido, foi bem rápido. Quem era o diretor desse curso? Eu tive as noções assim de O senhor lembra o nome do diretor do curso na época? Nicolas Goldberg. É um nome estrangeiro, né? É interessante o senhor falou, porque tinham diversos cursos, né, que vinham nas revistas, né? Isso, por correspondência técnica, eletrônica, costureira. Existia. Era um meio que naquele tempo. Perfeito. Mas olha, é interessante o senhor estar colocando isso. Sabe por quê? Eu estudei assim. Sabe por quê? Porque aqui hoje nós temos tantas instituições aqui que está o presencial com laboratórios, com bancada, e na época... No caso, o senhor não tinha esse privilégio, né? Nada. Interessante mesmo. Eu não tinha recursos. Então, assim. Sua formação profissional começa com o curso de correspondência. Isso. Então, a gente construía um rádio primitivo. Chamava-se galena, numa caixa de charuto. Ali saíam as pecinhas e a gente podia escutar num fone com uma antena enorme de 30 metros. Mal e mal escutar radiodifusora União ali. Com dificuldade. Bom, então... mas é interessante, porque eu já ouvi no Rádio Galena. Depois me coloquei numa firma, Rádio Refrigeração Reunidos, de Vili e Oscar Targa. Ele fazia transformadores, era fabricante de rádios, já naquela época. Aonde é essa empresa? Rádios longos... Aonde essa empresa? Essa empresa era na esquina onde eu trabalhei 3 anos. Aqui na cidade? Hoje tem Berejuque ali, né? Onde que é o Berejuque? Continua a Rádio Refrigeração, Reunidos ali, né? Perfeito. Então, eu passei a trabalhar antes de servir, 3 anos eu já me coloquei ali. E já fui começar enrolando transformadores e tal. Foi o primeiro serviço, que ela fabricava, essa firma, rádios Long Life, longa vida, e Corsário. Caixas de madeira grandes, assim, com válvulas enormes, transformadores pesados, bobinas, coisa grotesca, assim, né? E já estava, quando eu entrei lá, já estavam uns 400 rádios
fabricados. Eu vi pelo caderno do patrão assim, quantos rádios ele já tinha construído. Para levar para Bitoruna, para os Machado, para o interior. Então, né? Ele atendia a região aqui. Esses já eram rádios elétricos e tal, né? Mas depois vieram os rádios a bateria, também a gente construiu muito deles, a pilha, né? Mas é tudo primitivo. O senhor vê, eu comecei... eu desconhecia que aqui nós tínhamos uma fábrica de rádio. Existia. Interessante. De vez em quando ainda vejo aquela etiquetazinha, longa vida, Corsário. Long Life. Long Life, Então, eu comecei junto ali com o Vili Targa, tá? A Rádio Colmeia, eu ajudei a construir o prédio ali, que era dele, o prédio. Né? Era dele? Instalaram a parte elétrica, a iluminação do prédio, eu e o Leonardo Burakowski, que era outro funcionário, instalamos a rede elétrica do prédio, tudo, a tubulação, sabe? Nossa, então, eu acompanhei o Vili Targa. Depois, mais tarde, o senhor Darcy Ruggeri com a Rádio Colmeia. Qual mora em Curitiba, está vivo até hoje. Ele está com mais de 90 anos. Exato, Ele foi meu patrão. Então, a minha vida foi assim, nesse ramo sempre. Depois, eu sempre lidei no batalhão, agora, quando estava na firma. Sim. Fiquei 3 anos nessa indústria e fui servir com 18 anos. Aqui no 5º Batalhão. E daí, como já era de som e coisas, sempre cuidava da parte sonora lá, instalar alto-falantes para leitura de boletim, essas coisas, né? A minha atividade sempre foi na política também. Quando o Jânio Quadros veio como candidato, aí abracei, batei nas costas, assim, ele era magrelo e tal, estava bem magro. E botei alto-falantes na estação ferroviária, em cima da Marquise, e tem um hotel internacional na frente. Fazer o comício. Então eu tinha lá meus 18 anos, né? Sim. Enquanto eu já tinha trabalhado e antes, já era considerado técnico. O prefeito José Cleto vinha lá na oficina, o seu Alcides Fernandes também. Perfeito. Perguntava para o meu patrão, mas esse menino aí, não vai faltar, não vai sobrar peça, colocar aí no aparelho? Diz o Vili Targa, não, só pode deixar que ele dá conta. Confiava no seu trabalho. E o José Cleto vinha me visitar lá, ver o meu trabalho, tá bom? E no Exército o senhor ficou só aqui em União ou teve uma missão especial? Comunicações em Curitiba, na 5ª Companhia, fiquei metade do tempo aqui e metade lá, tá bom? Aí terminei, eu só não queria mais continuar no Exército. Não foi convidado para dar continuidade? Mas lá eu fazia o serviço de alto-falante, de manutenção. Né? Mas com certeza eles tinham interesse que o senhor desse continuidade pelo seu conhecimento Depois, técnico. paralelamente, quando eu estava trabalhando já, os políticos me convocavam para levar o som. Aqui no Poeira, por exemplo, houve um comício de Nenê Costa contra o seu Josué de Oliveira. Um fato curioso. Uma lâmpada no poste, em cima da carroceria do caminhão, e eu com os amplificadores e tudo ali. E na hora do comício, a mulherada toda dizia, queremos um nenê, queremos um nenê. Era o Nenê Costa. Nenê Costa, isso. Então o Josué perdeu. Josué de Oliveira, pai do nosso amigo. O Roberto Dumit? Pai do Roberto. Ele era muito meu freguês, sabe? Sim, sim. Mas me levava a Irineópolis e coisa, depois me dava uma janta e tal. Um fato curioso, sabe? Funcionava pela amizade. Então, esse momento ali do comício, da política ali, as mulheres queriam o Nenê, mas era o Nenê Costa. É o Nenê. Elas gritavam ali, né? Muito bem. Mas o senhor também teve um trabalho, assim, como sempre estava ligado à questão da igreja. Eu lembro do Presépio Vivo. Isso o mesmo. Senhor fez toda essa parte técnica de gravação, né? Eu tinha um gravador Philips que cada rolinho durava uns 20 minutos. Dava para um ato, mais ou menos, da peça. Eu consegui fazer tudo aquilo, gravando, fazendo o fundo musical, né? E depois, na hora da apresentação, era tudo já pronto. O narrador era Exuani Cleto, muito bom narrador. Sim, né? Conhecido. Então era narrado saudoso, tudo, né?
E um dia até faltou um dos personagens, e eu fiz a voz do personagem e gravei tudo, sabe? Então o público via aquilo com os alto-falantes, né? Aí no ginásio São José. No pátio ali, no campo de futebol, né? Então, por 3 vezes apresentamos o Presépio Vivo. O meu mais novo, na época, o Fernando, sim, com 2, 3 meses, foi o Menino Jesus da segunda apresentação, tá bom? Toda uma bela história, hein? Em dezembro lá, o menino com frio, mas só de tanguinha, o Fernando. Fernando, representando Jesus. Fomos a Canoinhas, montamos lá, com o Frei Eduardo Cane, era Frei João. Frei João, conheci muito bem. Então, ele era o diretor e eu fazia a parte técnica toda. Fomos a Caçador também. Olha só, quer dizer, Porto União, né, com a questão da arte, né, passando pelos municípios vizinhos. Você veja, é isso aí. Lá em Brusque também nós fizemos José do Egito, seus irmãos, Saci Pererê. Eu já fazia efeitos sonoros lá em Brusque, efeitos durante um teatro, por exemplo. Pois é, isso que eu quero. O nosso tempo está curto. Só tem 2 minutos para a sua mensagem daqui a pouco, mas dizer o seguinte: com os recursos da época. Ah, sim. Hoje pegava um serrote, exato, um tanque com água salgada, um ferro lá dentro para fazer escurecer a sala do teatro. Olha aí. A água salgada e o contato do metal escurecia para dar tempestade, e o serrote lá fazendo barulho. O vento. Por isso que eu estou falando, no início do programa eu falei, um programa não vai ser suficiente para essas curiosidades. Mas eu quero dizer a sua habilidade com os poucos recursos. Hoje você tem toda, né, um controles remotos, nem pensar, controle. Tudo com fio. Até minha mãe, às vezes, dizia, eu ficava nervoso, e minha mãe dizia, não ligue, meu filho, não ligue. Digo, mamãe, mas se eu não ligar, não funciona. Então, tudo era ligado. Tem que ter cabo. Hoje cabe na palma da mão o controle remoto. Senhor Oswaldo Genocchio, em nome de toda a nossa equipe da CBN, agradecemos a sua presença, a sua importante e exemplar história pessoal, profissional e familiar. Solicitamos uma mensagem aos ouvintes da CBN. Certo. Bom, eu só tenho a agradecer essa distinção que estão me dando e que valeu a pena a gente se esforçar na vida, levar a capricho, né? E Deus ajuda sempre a gente, né? A gente tendo boa intenção, fazendo as suas obrigações, assim como tenho meus filhos, que estão seguindo o mesmo exemplo. Eu estou satisfeito, realizado, né? E faria tudo de novo. Senhoras e senhores, CBN Entrevista retorna quarta-feira que vem, às 14h30, com mais um convidado. Até lá.